Começa mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a atual presidente da 50ª Seção da Ordem dos Advogados do Brasil em Osasco e também a próxima presidente do mesmo cargo, porque foi reeleita. Obrigado, Libânia, por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada a você por ter me convidado. Libânia, sensação boa ter se reeleito, prova que você está cumprindo um bom trabalho e conseguiu aí a aprovação dos seus colegas de trabalho? Sensação de alívio, sensação de dever cumprido, sensação de que fui aprovada pela classe, sensação de que fui honrada, apesar de todas as dificuldades que tive. Diz uma coisa, para meu conhecimento e conhecimento dos telespectadores, a gestão de uma eleição é de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, já 3 anos se passaram desde a última vez que nós nos falamos. Me lembro quando você, desculpa chamá-la de você, nós já temos um certo grau de conhecimento, apesar do título de doutora respeitoso ser necessário, mas eu me sinto no direito de chamá-la de você. E tivemos lá na Ordem dos Advogados, e você percebe que você amadureceu nesse período? Eu cresci muito, cresci em entendimento de ser, né, de lidar com as pessoas, de poder, né, o que é a presidente da OAB, cresci com relação à classe, a necessidade do advogado, né? Eu sou advogada, milito na advocacia, vivo da advocacia. Mas consegue conciliar a presidência da OAB com o trabalho efetivo de advogado? Não seria suficiente ficar como presidente? Não. Como presidente eu não ganho nenhum dinheiro, eu não ganho nenhum salário. Nesse posto? Não, eu sou advogada. Não. A diretoria eleita na subseção, ela não tem nenhum subsídio, nada. Nada que lhe dê a vantagem do cargo, nenhum. Pelo menos a Libânia e os diretores que estão com ela não ganham nada. A gente ganha, sim, horas de trabalho, horas de dedicação, horas de busca pelo colega, horas de atuação. Não está previsto um soldo mensal, uma remuneração para este cargo? Não, eu pago inclusive a minha anuidade, igual todo advogado paga. Nem isenção da anuidade eu tenho. Tá, então isso lhe obriga a ter as suas atividades, advogar e estar militando efetivamente no prol a sua remuneração. Diante do fato de eu ser só advogada, então eu tenho que trabalhar. O meu salário é os 30% do que o meu cliente vai ganhar nos processos, né? Esse é o meu salário. Eu advogo e... Por honorários? Por honorários. Eu ganho honorários, é o que eu recebo da classe, do cargo, nada. Doutora, e a advocacia, ela não tem um certo, usando o termo técnico até de televisão, não tem um certo delay, não tem uma certa demora entre o início de uma ação e a conclusão, e só depois disso sim haverá a partilha, o pagamento, a remuneração, e por conta os emolumentos serão recolhidos e as sucumbências ou os honorários advocatícios pagos. Isso às vezes não demora 5, 6, 10 anos? Demora, mas eu já estou na advocacia há muitos anos. Então hoje você colhe os frutos de 10 anos plantados. É mais ou menos assim que funciona. Eu falo que o tempo de maturação de um processo é de 2, 3 a 5, 10, depende da causa, depende da instância, depende do tribunal também, né? Mas ele chega, né? Ele vem. Mas não é só isso, tem outros processos também. Divórcio que você cobra. São processos mais rápidos. É a forma de cobrar. Né? Divórcio consensual você cobra para fazer o divórcio, é consensual, então é por aquele ato. O consensual é aquele onde há um acordo entre as partes, entre o casal. Eles não estão litigando. Não tem litígio. Não estão brigando entre si, então é uma coisa mais apaziguada, mais rápida. E aí o seu honorários não é em cima de um valor da causa, né? um percentual no futuro, é uma coisa fixada antes. É um honorário pré-determinado e que se estipula que será cobrado tanto para si.
fazer o trâmite necessário. Isso. E aí você tem inventário, assim como outras causas, né? Mas voltando a falar da sua reeleição. Então, já concluindo este ano, a senhora deverá ter concluído 3 anos de 2013 a 31 de presidência. dezembro de 2015, e aí assumo 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Me fala um pouco sobre as suas expectativas, projetos e conclusões nesse período. Acho que já dá para fazermos um balanço, né? Dá. Nesses 3 anos, todas as propostas de campanha, nós demos conta de todas elas. Então, eu vou dizer que nós não conseguimos implantar um ônibus circular, que era um projeto de campanha entre o Fórum Civil, Vara da Fazenda Pública, Família e Trabalhista, por conta de dinheiro mesmo. Um ônibus, né? Me fala ônibus pouco. circular. Seria um ponto itinerante de atendimento advocatício? Na Barra Funda tem um ônibus que pega os advogados do terminal e leva para o Fórum Trabalhista, que eu acho que dá umas 4 quadras da Barra Funda. É como se fosse um fretado para facilitar a vida do advogado. A vida do advogado. Perfeito. E também no Fórum Criminal. Então, esse era um projeto que a gente tinha aqui, de passar ou pelo quilômetro 18, que é um ponto de chegada, né, de trem, ou a linha de Osasco, o trem de Osasco. Seria um trajeto diário. Circular. Várias vezes ao dia. Um circular, que pega na estação, que passa pelo Largo de Osasco, Vara da Fazenda Pública, então ele teria os determinados horários e que ele sairia do ponto inicial em destino ao fórum, então os advogados se programariam para uma audiência e encaixará tal ônibus me atenderia. Isso, para um circular aqui dentro para facilitar a vida do advogado, o transporte. E quais foram os fatores que te impediram concluir esse projeto, que é muito bacana? Custo. Nós fizemos orçamento e ficava por volta, acho que o mais barato, R$16 mil. Por mês. Por mês. Um ônibus. Então, levando em consideração que a gente ia ter que ter um saindo de lá e o outro de lá, então isso geraria R$32 mil. Então, foi um projeto que já vinha até uma proposta da gestão anterior, que já tinha sido negada pela seccional, e nós, de novo, pegamos essa pasta e levamos de novo esse projeto para a seccional, e novamente, por conta do custo, foi negado outra vez. Mas eu tenho esse projeto de novo, que vou levar outra vez para a seccional, para tentar ver se a gente consegue agora, que ganhamos junto com o Marcos da Costa, quem sabe. Falando em custos, como que é mantida a seccional, a 56ª seccional ou qualquer outra subseção? Bom, a subseção de Osasco, o prédio é próprio, então não pagamos aluguel. Temos água, luz, telefone, isso tudo é despesa que é pago com as cópias, xerox, que é feita nas salas, né, pelos advogados. Então há uma unidade de negócio onde se tira cópias e se cobra por esse serviço, que você consegue subsidiar as instalações. Isso, só que isso tem caído, porque o processo está se tornando eletrônico. Muito digitalizado, muita fotografia. Exatamente, então isso está caindo. Quem vai no final acabar arcando com esse custo é a seccional, porque é ela quem faz a arrecadação das nossas anuidades, né? E aí os advogados associados contribuem mensalmente? Contribui anualmente ou por mês, né? A opção do advogado, pagar no início do mês ou pagar por mês, um carnê. Né? E quem faz essa arrecadação é a seccional. Os funcionários quem paga é a seccional, tudo quem paga é a seccional. Mesmo as cópias, né? A máquina de xerox, ela tem o número inicial e ela tem o número final. Esse controle de entrada, toda essa papelada é enviado para a seccional no fechamento do mês. Porque as máquinas são comodatos da própria copiadora. São. Então, tem o controle e o valor que é arrecadado em cada máquina, ela é depositado na conta da subseção, e tudo é controlado pela seccional. Todas as informações que a senhora me passa hoje, que é novidade para mim e para muitos telespectadores, era novidade para a senhora também no primeiro instante de ter assumido o cargo? Era. Isso, então, também é um processo de maturidade, de amadurecimento, quando se conhece? Quando eu assumi a subseção,
eu falo assim que me entregaram a chave. E ela não veio com manual de instrução. Ok. Né? A gente foi aprendendo, a subseção tem um ISO, né? Tudo tem procedimento, tudo tem regra, nada é feito da minha cabeça ou da minha vontade. É feito conforme o procedimento que está lá. Já existe um padrão a ser seguido? Já. Existe uma legislação, que é a nossa Lei 8.906 de 94, que determina qual é a competência de um presidente de subseção, de um vice-presidente, de um secretário-geral. Cada diretor tem uma pasta. Então, o presidente, na verdade, tudo lá é decidido, tudo que for decidido é decidido pelo colegiado, pelos 5 diretores. O presidente, ele tendencia, ele sugere temas para pautar. Os diretores também. Mas, por exemplo, assunto funcionário é pauta do secretário-geral. Assunto casa, material, propriedade, banco, cadeira, prédio, é o secretário adjunto. E esses secretários são nomeados ou você tem... São os diretores. Né? A nossa chapa é composta por 5 pessoas, cada um numa pasta. Eu, presidente, meu vice-presidente, secretário adjunto, secretário-geral e tesoureiro. Vamos falar um pouco sobre vice-presidente? Eu não tenho problema nenhum de falar. Hoje, dessa vez, você escolheu um vice-presidente diferente do anterior. Graças a Deus. Porque o anterior foi um concorrente nas chapas de eleição. Tá, então eu vou te contar como é que foi formada a chapa anterior. Até, quem sabe, eu esclareço a dúvida de muita gente que pode pensar assim, mas ele não era seu vice? Que virada de mesa foi essa? Não é? É assim... Em 2012, existiam 7 chapas para concorrer à eleição para o triênio 2013 e 2015. Ok. 7 chapas. Eu, particularmente, tinha vontade de montar uma chapa, mas eu não tinha colegas próximos para dizer, vou montar com esse, com aquele ou com aquele. Porque o meu hall de amigos eram, na verdade, do Dr. Pascoal, porque eu trabalhava com ele na subseção até 2008. Eu atuei na subseção de Osasco. Né? 2008, 12, 9, mais ou menos, até 2009, mais ou menos, 2010, foi quando a minha filha fez a cirurgia. Foi por volta disso. Perfeito. E eu trabalhava com o Dr. Pascoal, mas eu iria para a eleição. E aí, como tinham 7 chapas, o Dr. Ribamar, ele me conhece desde que eu tinha 17 anos. Né, desde antes de eu sonhar a advocacia para a minha vida. E ele sabia que eu queria. E aí, em 2012, quando se começaram os movimentos de campanha, ele me ligou e falou assim, Libânia, você vai montar uma chapa? Você vai se candidatar? Doutora, como na ordem dos advogados, aqui também nós temos algumas regras a serem seguidas, e chegou o momento de eu chamar um breve intervalo e retomamos a seguir com esta passagem que a senhora está expondo, se me permite. Ok. Fiquem aí, voltamos já. De volta com o Café com Autoridade, hoje conversando com a doutora Libânia, atual presidente da 50ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Osasco. E ela nos falava sobre a trajetória, sobre os acontecimentos que antecederam a sua primeira eleição, a sua primeira posse e, consequentemente, seguirá até os dias de hoje. Então, que nem eu estava falando, nós éramos 7 chapas. E aí o Dr. Ribamar me chamou para essa reunião e eu fui, acontecia aqui no Floresta, e ele chamou todas as pessoas que tinham interesse de montar uma chapa para concorrer à subseção. O Dr. Pascoal concorreria à reeleição? Sim, o Dr. Pascoal, na verdade, ele estava dividido em 2, né, que ele brigou com o Dr. Edson Carvalho e racharam. Então, tinha uma chapa pelo Dr. Pascoal e uma pelo Dr. Edson Carvalho. E nós fizemos, depois de muita conversa, todos que queriam ser presidente acabaram acordando de que haveria uma plenária e quem fosse eleito presidente nessa plenária assumiria o cargo e os outros iriam
em sua defesa. Quer dizer, iríamos nos unir para seguir adiante o mandato. E nessa plenária eu fui a escolhida, né, para presidente. Mas eu fiz campanha dentro da plenária, porque ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. Então, eu tive que fazer campanha dentro da plenária, né? E aí foi assim que aconteceu. Eu fui a candidata a presidente e os outros, não, nós estamos com você, vamos fazer um bom trabalho, vamos desenvolver pela classe. E daí era um mandato só para mim, e depois outro seguiria, talvez entre eles mesmo, né, quem vai ser o próximo, mas tudo em prol da classe. Perfeito. Só que, e agora você tocou no vice, então eu vou dizer, né, hoje eu posso falar. O vice, ele sempre se candidatou, ele já teve outras candidaturas anteriores, mas nunca ganhou. E nesta oportunidade, ele teve a oportunidade, como ele mesmo disse... O vice da sua atual gestão. Da minha atual gestão, doutor Antônio Carlos. Ele já tinha se candidatado antes, mas nunca chegou nem próximo de ganhar as eleições da casa. Só que com a minha gestão, ele viu a oportunidade de estar na direção dessa casa. Porque foi isso que ele falou para mim. Porque quando nós assumimos e que ele começou a dar problema, né, porque o problema não aconteceu com a intervenção. O problema aconteceu desde a posse. Né? Porque nas reuniões e tudo ele já se mostrava rebelde. Mas divergência de ideias, divergências de propósitos? Divergência de educação, divergência de postura, ética? Divergência de ética, divergência... Não era de ideias, não, porque ideias, as mesmas que ele tem, eu também tenho. Em luta pela classe, em busca do direito do advogado, prerrogativa. Então, não era o que ele dizia, era a forma com que ele dizia que... Exatamente, exatamente. Não era o que ele dizia, era como ele queria impor. Okay. Então, na cabeça dele, eu era presidente para enfeitar. Como ele mesmo disse. Você é bonita, você é simpática, você vai representar. Mas quem manda somos nós. Era assim que, foi assim que ele se colocou. Uma rainha fictícia. Uma rainha fictícia, exatamente. E daí nós começamos a ter problema, porque era assim, ele queria coisas, como ele colocou projetos nessa proposta de campanha dele, que não depende dele, né? Não depende da ordem, depende da gente pedir, ok, mas o advogado ele é inteligente, ele coloca lá, por exemplo... que vai fazer ser cumprida a lei, que a OAB vai fazer cumprir a lei, colocando o advogado para falar com o cliente no presídio. Isso já acontece. Não acontece igual acontece nos Estados Unidos, uma sala linda, maravilhosa, que você está aqui e o segurança está ali na porta, porque a cultura, a educação, uma série de coisas aqui é diferente de lá. Sim. Né? Então, que lá, aquele parlatório feio, marrom, amarelo, roxo, aquela coisa, aquela tela que te impede de falar direito, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a Secretaria da Administração Penitenciária, o governo, o Estado, mude todo o sistema penitenciário, porque o presidente da subseção de Osasco quer isso? Perfeito. Entendeu? Não nos compete. Então, pode sim, que nem eu fiz. Eu fiz reunião com os diretores do presídio para melhorar o atendimento, para melhorar a educação, para melhorar o tratamento. Isso é possível. Mas é um processo formiguinha. É um processo de formiguinha. Você está semeando. Exatamente. Ele vai fazer com que criar um conselho na subseção. É possível? É. A nossa legislação prevê que uma comarca, que nem a nossa, pode ter um conselho. Eu fiz esse pedido para a seccional. Okay. E isso depende da aprovação do conselho. Isso depende de outras pessoas que não só a minha vontade. Eu também busquei a aprovação desse conselho. Porque... Você está entendendo? Então, e aí o que acontecia? Quando ele percebeu que eu sou legalista e não vou fazer nada que seja contrário à legislação nossa, mesmo porque eu posso ser representada, mesmo porque eu posso sofrer uma série de coisas, como sofri a intervenção por causa da má conduta dele, por causa das mentiras que ele lançou. Então, a hora que eu percebi isso, então eu tentava me abster, por exemplo. Vamos comprar um lixo para a subseção. Um exemplo, tá? Um cesto de lixo. Um cesto de lixo.
Dr. Carnaíba votava assim, Dr. Elber votava assim. Aí ele perguntava, de quem é essa ideia? Da doutora Libânia. Não. Nossa. Não importa se... Não importa qual era a ideia, não importa quem era o autor. Quem era o autor. Né? Não importa se aquilo era bom. Ele partiu do pressuposto que vindo da Libânia é não. É não. Mas isso é totalmente pessoal. Então, e notoriamente pessoal. Exatamente. E aí teve uma certa vez também que eu tinha lá, a subseção, ela participa de todos os eventos de Osasco. Então, eventos da prefeitura, convida, exemplo da Câmara, convida, exemplo de não sei o quê, convida o presidente da subseção para uma série de coisas. E como eu disse no início, eu tenho que advogar também. Então, eu não sou centralizadora, eu não quero tudo para mim, que nem ele dizia. Aí eu peguei as cinco obrigações daquele dia e falei, era uma reunião, olha, gente, a subseção tem essas 5 representações. Salvo as 14 horas que eu tenho uma audiência, os outros todos eu faço qualquer um. Aí ele pegou, porque ele estava sentado aqui do meu lado, ele pegou aquilo, ele olhou assim, aí ele jogou em cima da mesa, no meio da reunião, e fez assim, eu não recebo ordens de um ser humano de saias. Aí eu olhei assim e falei, tá, da próxima vez eu venho de calça, só que eu não estou dando ordem. Eu estou falando que a subseção tem esse compromisso. E eu só não posso ir no das 14. E se vocês são diretores, eu acho que vocês precisam me ajudar. Isso aqui não é só eu que tenho que fazer. Então, começou dessa forma. Aí teve uma vez que eu falei assim, aí ele fez a seguinte, a outra, né, parábola, a outra coisa que ele fez assim, 4.000 advogados em Osasco, vezes R$800, supor, né, a anuidade, 3.200.000. Esse dinheiro tem que ficar aqui na subseção. Nós é que temos que gastar ele. Nós é que temos que investir, que tem que empregar. Na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, ô Antônio Carlos, pelo amor de Deus, o dinheiro que entra na subseção não é administrado por nós, é administrado pela seccional. Não, mas você vai colocar um levante que é para poder isso... Eu falei, calma! Subseção de Osasco, ó, uma pedrinha assim, 4.000 advogados. Seccional, 350.000 advogados. Aí começou. Ele falou, você não vai? Eu falei, não, então eu vou derrubar você. E aí começou. E aí começou. Mas esse se torna uma disputa acirrada, pessoal, prejudicial à classe. Prejudicial à classe. Só que em momento nenhum eu deixei de prestar o meu serviço para a classe. Mesmo recebendo as ofensas dele. Pressão, porque isso te dá pressão, te dá estresse, te dá... Mas eu falo que sob pressão eu sou melhor ainda. Eu faço mais. E mesmo assim eu continuei trabalhando. Mas isso não é um convite aos senhores, não, viu? Vamos ajudar a doutora Libânia, vamos contribuir, porque a classe tem muito a ganhar, né, doutora? Tem. Apesar de trabalhar bem sob pressão, ela não está evocando para si pressão, não. Não estou, não. Agora eu quero tranquilidade, se Deus quiser, tudo aquilo que a gente não deu conta de fazer, nós vamos fazer agora. Prerrogativa não é uma proposta de campanha, prerrogativa é uma luta diária da OAB em prol do advogado que merece e tem o direito de trabalhar e ser respeitado pelas autoridades. Ética, o Tribunal de Ética vai ser construído, agora vai, porque agora a nossa casa tem a documentação em ordem, porque não tinha, então 3 anos foi pouco para fazer e colocar a casa em ordem. Falando um pouco de futuro, dia 1º de janeiro, ou a partir do próximo ano, entra a nova gestão da doutora Libânia. Haverá um divisor de águas, antiga gestão, próxima gestão? É uma continuidade? Tem algum projeto que você gostaria de evidenciar? Bom, o que eu vou buscar, além da prerrogativa, que eu digo que é uma questão diária, eu vou tentar melhorar melhorar a atuação do juiz da comarca. Eu falei que eu vou estar muito empenhada em cobrar, porque demora-se muito na prestação jurisdicional, né? O juiz aqui de Osasco, ele é muito lerdo, ele é muito lento, e com isso ele desrespeita o advogado, né? Quando ele deixa de cumprir a obrigação dele. E lembrar, principalmente, que se o juiz está lá trabalhando e tem serviço, é porque tem um advogado trabalhando aqui. Porque se não for o advogado, ele não tem serviço. Mas essa morosidade não é uma característica nacional? Então, só que a gente precisa cobrar, né? O Estado ele precisa dar essa resposta, porque quem sofre é a população. Uma questão também que eu vou cobrar muito vai ser o término das obras do fórum.
Foi uma cobrança nossa, uma briga nossa de luta, de busca para o início dessas obras. Nós também tivemos a nossa participação e vamos ver se a gente consegue levar para finalizar esse assunto. E a construção da nossa casa, o Tribunal de Ética aqui da comarca. Uhum. E em questão a sua sensação nesse momento, já nos aproximando do final do programa, eu gostaria que você expusesse para nós como a doutora Libânia se sente, tendo sido reeleita, tendo aí uma nova jornada, porque, na verdade, não se concluiu um ciclo, muito pelo contrário, se inicia um novo ciclo. Então, não é descanso, não é o alívio para pendurar as chuteiras, muito pelo contrário, é se preparar para uma nova caminhada. Então, eu digo que agora sim, eu me sinto vitoriosa. Nesta campanha, sim, eu me coloco como vitoriosa. Eu já falei e não vou cansar de repetir. Eu fui honrada pela classe no dia 18 de novembro, fui honrada por Deus, que não permitiu que eu fosse envergonhada por pessoas que não têm educação e não têm respeito pelo próximo. E nem por um colega, porque se tivessem, não teriam feito uma campanha tão suja como foi esta. A nossa campanha é uma campanha de classe e ela não precisaria ter os ataques, as ofensas que tentaram fazer comigo, porque a campanha acabou e hoje eu sou advogada e eles também. E qual a sua perspectiva agora, expectativa? Porque uma vez tendo ganhado, uma vez tendo sido execrada, humilhada, desculpa aqueles que o fizeram, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não dá um pouquinho de vontade de ir à forra? Eu não tenho esse sentimento. Eu entrego sempre, como eu falo, eu entrego tudo na mão de Deus e do universo. Eu acho que ninguém mais do que eles próprios que fizeram para colher aquilo que eles lançaram de semeadura. Não tenho nenhum sentimento de vingança, por assim dizer, né? Eu tenho sim uma satisfação porque fui honrada, graças a Deus. E como a minha consciência estava tranquila, eu tenho certeza que não foi em vão que eu fui amparada por esse universo para que tudo terminasse bem. E eles que sigam o caminho deles. O final disso vai ser o meu trabalho, né? O meu trabalho, não de continuidade, porque eu vou ser melhor ainda, e não de continuismo, porque estou continuando o mandato, porque não é continuismo. 2 pessoas saíram e 2 novas entraram. Então, é uma nova realidade. É uma nova realidade, é um novo procedimento. E, se Deus quiser, eu tenho fé que tudo vai acabar muito bem e o trabalho vai ser feito. Doutora Libânia, gostaria de agradecer os seus esclarecimentos, a sua aceitação de estar aqui em nosso programa e parabenizá-la, desejar-lhe uma boa gestão, que os ventos, as forças conspirem a seu favor, que dias mais tranquilos, agora já mais madura, e seja o seu caminho a ser trilhado. Muito obrigado. Obrigada a você e sempre a TV Osasco, né, muito parceira, muito gentil e acolhedora. Muito obrigado. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e o Café com a Autoridade vai ficando por aqui.